Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita por Paulo aos Romanos. Aos Romanos, capítulo de número 15. Aos Romanos 15. Leremos o versículo de número 4. Aos Romanos, capítulo de número 15, verso de número 4. Diz-nos assim a Escritura Sagrada: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Podeis assentar. Tem aparecido, meus irmãos, nestes dias, uma forma de catolicismo que se quer conservadora e que tem batido de frente, com insistência, com preleções e literatura, contra a doutrina da sola Escritura, ou seja, contra o princípio conhecido dos evangélicos desde os apóstolos, mas salientado durante a Reforma Protestante, que diz que somente a Escritura é revelação de Deus para a fé e prática da igreja. A Escritura é a única regra de fé e de prática. Eles têm atacado com veemência essa doutrina da sola Escritura, porque acreditam que a revelação de Deus não está totalmente contida nas Escrituras, mas ela também se expressa numa tradição oral, em coisa que os apóstolos disseram, mas não escreveram, e que os bispos, na visão romanista, como sucessores dos apóstolos, têm essa informação e aguardam e a passam para o povo. No final das contas, a ideia de uma tradição oral que complementa a Escritura Sagrada termina dando muito poder aos bispos, ao Papa, porque estas pessoas figuram como os que têm o conhecimento privilegiado dessa tradição, enquanto que o povo comum pode apenas ter acesso numa livraria à Escritura. Sustentam que sem essa tradição oral a Bíblia não pode ser corretamente interpretada e logo somente eles podem interpretar a Escritura corretamente, chegando a dizer que a interpretação que faz o Papa em determinados documentos reconhecidos é infalível. Nós não cremos em nada disso. Mas eu quero dizer que este ataque à nossa crença na Escritura como única regra de fé e de prática não vem só do catolicismo romano. No livro Mórmon, dos Mórmons, uma outra seita que fala em Jesus, mas não é verdadeiramente cristã, no livro Mórmon, fala-se que os homens iriam dizer só a Bíblia, mas que isso seria um engano, exatamente porque o Mórmon crê que ao lado da Bíblia há uma outra revelação que está contida no livro Mórmon e em outros livros, e que, portanto, os fundadores da seita, que conhecem o segundo livro, é que têm conhecimento privilegiado e podem interpretar corretamente a Bíblia. É curioso que se o catolicismo estivesse com a verdade, ele não se incomodaria com o só Escritura. Se tivesse com a verdade, ele iria provar que mesmo com só a Escritura, apesar de eles acharem que não é só ela, estariam presentes os indícios daquilo que o romanismo crê. E que a tradição apenas complementa aqui e acolá.
mas ele se opõe à Escritura somente, porque se a Escritura for levada em conta sozinha, ela se oporá a tudo quanto o catolicismo ensina. Essa pretensa tradição oral de que fala o romanismo não seria, na verdade, um complemento à Bíblia, se formos examinar, é a negação da Escritura. A Bíblia diz que o sacerdócio do Velho Testamento prefigurava o de Cristo e findou com sua morte. No entanto, a Igreja Romana chama os seus ministros de sacerdotes. A Bíblia diz que os sacrifícios da lei findaram, porque apenas prefiguravam o de Cristo, que se consumou de uma vez para sempre. A Igreja Romana acredita na repetição e renovação, seja como queiram dizer, do sacrifício de Cristo na missa. Chamam a missa de sacrifício, colocam o padre como um sacerdote que está oferecendo sacrifícios. A Bíblia não fala em papa, a Bíblia não fala em arcebispo, a Bíblia não fala na palavra purgatório. A Bíblia ensina em várias epístolas, de maneira clara, que a salvação é pela fé, sem as obras da lei, mas a Igreja Romana entende a salvação como concorrência de fé e de obras. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador, mas a Igreja Romana diz que Maria é medianeira de todas as graças, que somente Jesus intercede por nós junto ao Pai, é o nosso advogado, mas ela coloca intercessores, coloca Maria. A Bíblia ensina-nos o batismo adulto por imersão, mas a Igreja Romana ensina o batismo infantil por aspersão. Nós vemos, portanto, que há um contraste geral. Então, não venham me dizer que a Bíblia está ao lado deles e apenas não tem tudo que eles complementam com a revelação vinda da tradição oral. Na verdade, essa pretensa tradição oral nega tudo quanto está obviamente estampado na Escritura Sagrada. Não é que simplesmente dá a interpretação, é que nega o texto. E esses fervorosos romanistas que estão se opondo com um discurso veemente à doutrina que estabelece somente as Escrituras como regra de fé e de prática, eles, na verdade, quando os ouvimos, têm uma visão que desdenha do valor da Escritura Sagrada. Eles costumam dizer que os apóstolos escreveram outras cartas, outras coisas que não estão no Novo Testamento, que outros livros foram igualmente inspirados, mas se perderam. E que se não fosse a igreja, nem esses aqui teria. Como se não houvesse um plano divino para nos dar a Escritura. Como se não houvesse um plano providencial para preservar os livros inspirados. Como se fosse apenas uma coisa que a igreja conseguiu nos seus melhores esforços. Então eles dizem, alguns livros não estão aqui, esses aqui foram os que a igreja preservou, a igreja que selecionou. Alguns achavam que uns livros eram inspirados, outros não. A igreja decidiu quais eram os livros que caberia aqui. Então eles vão com isso sustentar que a Bíblia, o Novo Testamento em particular, é lacunoso, deficitário, cartas foram perdidas. E que, se não fosse a igreja, poderia ser que a Bíblia fosse diferente, mas ela soube escolher os livros apropriadamente. Se tivesse escolhido outro, poderia ter mudado o sentido, em que, então, nós devemos a Bíblia à igreja, e logo devemos nos submeter à interpretação que ela dá, ou algum conhecimento extra, como a tradição oral, que ela diz possuir. Meus irmãos, essa visão das Escrituras é muito esquisita. É como se os apóstolos escrevessem epístolas inspiradas, umas não foram guardadas, outras se preservaram, e a Bíblia fosse, portanto, o que restou, o que sobrou de uma série de casualidades. E ela termina sendo, dentro dessa visão,
desmerecida. Um dos argumentos que nós costumamos colocar contra a Igreja Romana é o Velho Testamento, que estava estabelecido antes de surgir a Igreja Cristã, que foi nos legado pelo povo hebreu, a quem Deus confiou a revelação do Velho Testamento. É interessante que você nunca ouve a Igreja Romana falar de alguma tradição dos rabinos. Então ela presume que o Velho Testamento foi feito de maneira completa, porque não tem rabinos com tradição oral complementar. Mas o Novo Testamento não foi feito completo. A gente percebe que ela homenageia deste modo muito mais o Antigo Testamento que o Novo. A princípio, num primeiro momento, parece que o Antigo Testamento foi guardado por Deus. Afinal de contas, Jesus citou o Velho Testamento, os apóstolos citaram, então Deus ali guardou, não precisou de tradição oral dos anciãos, tudo que se precisava estava escrito. Mas aí quando chega o Novo Testamento, ela não consegue ver o Novo Testamento que temos no mesmo grau de direcionamento de Deus para existir que o Velho. É como se o Velho fosse toda uma conjuntura providencial que Deus guardou, os livros nos deu, não tem tradição para complementar. Mas o Novo não fosse mais uma obra direta de Deus, mas um esforço da igreja, que pegou o que conseguiu colher de muita coisa que tinha sido escrita e juntado. Não se vê uma visão do Novo Testamento da mesma forma que se tem no Antigo. Nesse primeiro momento, parece que a Igreja Romana está valorizando mais o Antigo, pelo menos quanto à fonte e à origem, do que o Novo. Mas, na prática, ela nem valoriza o Antigo Testamento. Porque a Igreja Romana supõe que, com a chegada de Cristo, o que tinha de importante no Antigo Testamento foi substituído. E, portanto, ela não valoriza o Antigo Testamento. Ela faz mais uma mistura do Novo Testamento com a filosofia de Aristóteles, por exemplo, com o pensamento helenista, grego, do que com o Velho Testamento. Interpreta muito mais as passagens do Novo Testamento à luz de especulações filosóficas provenientes do mundo grego, do mundo helênico, do que pelas escrituras do Velho Testamento. Se você prestar atenção, parece que a Igreja Romana quis tornar o Velho Testamento esquecido. Nós, por exemplo, estudamos o sacerdócio da lei instituído por Moisés, porque entendemos que ali temos lições didáticas para aprender sobre o sacerdócio único de Jesus Cristo. O sacerdócio da lei prefigura o sacerdócio eterno, permanente, definitivo de Cristo. Mas a Igreja Romana não vê assim. Ela vê aquele sacerdócio não como tendo simplesmente terminado porque Cristo veio e cumpriu e deu o sentido. Ela vê como se ele tivesse sido substituído. Agora tem um novo sacerdócio. Então, em vez de aprender do sacerdócio da lei sobre o que Jesus Cristo fez, eles dizem: olhem agora para o sacerdócio do Evangelho, que é o sacerdócio dos padres que estão oferecendo sacrifícios por meio da missa, julgando que no altar, ao consagrar-se a hóstia, Jesus é novamente sacrificado e oferecido ao Pai. Eles, para tornarem esquecida a cidade de Jerusalém, para a qual ainda restam tantas profecias a cumprirem-se, eles dizem que agora a igreja ocupou o lugar de Israel e Roma ocupa o lugar de Jerusalém. Tudo que a Bíblia diz de Jerusalém, eles dizem agora de Roma, é a cidade santa, é a cidade eterna. De maneira que eles não veem o Velho Testamento com proveito, porque o substituem, o anulam. Uma das coisas mais enfáticas no Velho Testamento era o protesto contra a idolatria, o culto às imagens. Os judeus várias vezes foram punidos por quanto fizeram imagens de escultura.
Mas a igreja romana, quando elenca os 10 mandamentos, subtrai aquele que fala das imagens. Ela tem imagens de escultura. Portanto, ela coloca o Velho Testamento totalmente para trás, para a ultrapassagem, não há o que aprender dele, porque para ela não houve cumprimento, houve substituição. O sacerdócio da lei foi substituído por um novo sacerdócio. O sumo sacerdote foi substituído pelo Papa, Jerusalém foi substituída por Roma, Israel foi substituída pela igreja. Os protestos contra a idolatria agora não são mais levados em conta. A religião judaica era uma religião da palavra. Deus é invisível, Deus não quer imagem, escultura, mas Deus fala, Ele criou o mundo pela palavra. Essa é a visão que nós mantemos da revelação que Deus fez ao povo hebreu. Mas eles fizeram ser a religião deles uma religião não da palavra, mas da imagem. Não do ouvido, mas dos olhos. E aí enchem de altares, símbolos e superstições. Portanto, meus amados irmãos, eles tornam o Velho Testamento caduco e inútil, e o Novo Testamento domesticam para si, como se tivessem produzido o Novo Testamento, como se na hora que Paulo estivesse escrevendo uma carta à igreja, aquela igreja ainda não soubesse que aquela carta era inspirada. Até em muitos séculos depois, a igreja romana, que nem existia naquele tempo, mas em muitos séculos depois ela aparece com toda uma estrutura, através de um concílio formal, tivesse dito, ó, isso que Paulo disse, e era a palavra de Deus, e por todos esses séculos ninguém sabia com certeza. A igreja destinatária não sabia que era a palavra de Deus. Outras cartas existiam, que foram perdidas, e coisas teriam sido ditas pelos apóstolos que ninguém sabe, mas eles sabem. Nós vimos aqui no domingo a minha primeira parte da mensagem de hoje, que é sobre o sola escritura e a fé em Cristo. Esta é a segunda parte. E no domingo, nós citamos textos em que Moisés foi ordenado por Deus para escrever o livro da lei, escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros que são atribuídos à sua autoria. E Deus disse nos versículos que nós lemos, quem quiser pode olhar a mensagem, e Deus disse a Moisés, escreve para a memória. Ou seja, se não for registrado, vai ser esquecido. O modo de se preservar a memória é escrevendo, e Deus disse a Moisés, escreve. Moisés desce do monte, diz tudo que Deus falou, e mesmo assim, depois disso, Deus disse, agora que tu falaste, escreve. Escreve tudo, para a memória. Nós vimos que quando Deus ordenou a Moisés que escrevesse o livro da lei, disse que o livro da lei era para ser testemunha contra o povo, quando o povo desobedecesse. Note, deveria ser escrito para o povo tornar-se indesculpável, para a memória e para ser o livro uma testemunha contra o povo quando o povo desobedecesse e pecasse. Nós lemos uma passagem em que Moisés, quando está escrevendo os seus livros, ele diz as coisas reveladas, aquelas que ele estava escrevendo, a lei, pertencem a nós. As que não nos foram reveladas para a escrita, pertencem a Deus. E nós vimos vários outros textos, vimos Josué copiando o texto da lei, vimos inúmeras passagens da Bíblia, mostrando todo o cuidado no Velho Testamento com as Escrituras, e citamos alguns textos do Novo Testamento. Foi uma longa mensagem. Eu começo a mensagem de hoje, meus amados irmãos, mostrando que a Bíblia não está nas nossas mãos por acaso, ou não está da forma como ela chegou até nós, nas nossas mãos, por acaso. Eu começo esta mensagem dizendo que Deus não deixou desperdiçar escritos inspirados, que como a igreja romana imagina possam ter sido perdidos.
Eu sustento que tudo que foi escrito pelos discípulos foi querido por Deus e que o conjunto dos escritos do Novo Testamento fecha o cano do Novo Testamento. O versículo que eu citei aqui no início, ele é muito interessante. Ele é a afirmação de tudo que eu tenho dito. Romanos 15:4 diz: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Portanto, tudo que foi escrito para servir de ensino. É a ideia da Bíblia como regra de doutrina, de fé e prática. Ensino é doutrina. O que foi escrito para ensino. O que foi escrito para doutrina. Isso quer dizer que se Deus quis que fosse escrito para a doutrina, o que não foi escrito não é para a doutrina. Tudo o que foi escrito com o propósito de ser o ensino da igreja, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vamos ver como a Bíblia toda, Velho, Novo Testamento, toda a Bíblia representava desde o começo um projeto de Deus. Eu ouso dizer nesta noite, irmãos, que a Bíblia que nós temos aqui é um reflexo de uma Bíblia que tem lá no céu. Ouso dizer que tem o projeto da Escritura completa na mente de Deus. Que a Escritura que temos foi elaborada ao longo da história segundo um modelo dela completa que já existia na eternidade e no céu. Vejamos isso. Lá em Ezequiel, Aliás, antes de eu ler Ezequiel, eu quero ler uma outra passagem. Vamos ler Êxodo, capítulo 25, porque é análogo, é só para os irmãos terem uma ideia do que estou dizendo. Êxodo 25, versículos 8 e 9, diz assim: e me farão um santuário. Deus está orientando Moisés para que faça o tabernáculo, um santuário. E habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo. E para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Agora veja o verso 40 do mesmo capítulo. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Quando Moisés fez o tabernáculo, que depois ganhou consistência sólida na sua edificação com o templo de Salomão, ele fez olhando um modelo que Deus mostrou para ele no monte, sendo que este modelo era algo que estava no céu. Nós vamos descobrir que este modelo é um santuário celestial lá na carta aos Hebreus, capítulos 9, 10. Lá vai dizer que Jesus entrou no próprio céu. Ele não entrou em um templo, um tabernáculo feito por mãos, que é figura do verdadeiro, mas ele entrou no próprio céu. Então, o tabernáculo, que era o centro do culto hebreu, construído aqui na terra, era segundo o modelo de um tabernáculo que já pré-existia, que estava no céu. Agora eu vou mostrar como a Bíblia, escrita num processo histórico até se concluir, ela já tinha um modelo estabelecido no céu. Veja o que a Escritura diz em Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 2. Ezequiel 2. Veja aí os versículos, primeiramente, 9 e 10. Ezequiel diz, então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais.
Ezequiel tem a visão de um livro. Ele vê uma mão que traz um livro. Ele ainda não tinha escrito o seu livro. Essa visão é exatamente para que ele escreva, reproduza o livro que foi visto. Veja aí agora no capítulo 3, a partir do 1. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Na visão, ele comia o rolo para depois pregar. Antes de existir a pregação, que foi oral, que depois ele reduziu a escrita, no livro de Ezequiel existia um rolo celestial. Veja aí o verso 2. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Eu lhes pergunto, irmãos, será que este rolo era modelo apenas do livro de Ezequiel? Ou será que este rolo era modelo de toda a Bíblia? Apenas uma parte dela, que era o livro de Ezequiel, cabia a Ezequiel proclamar e escrever. Será que era uma imagem do livro de Ezequiel ou de toda a Bíblia? Pense comigo. O que é que diz no versículo de número 3, no final? Então comi, e era na minha boca doce como mel. Eu já sei que isso não é só para o livro de Ezequiel, porque o salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Salmo 19. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel. Então, também o livro da lei de Moisés era doce como mel, assim como o que Jeremias tinha para dizer era doce como mel. Mas vamos ver, o elemento identificador do livro é esse: na minha boca era doce como mel. Veja lá no Apocalipse. Agora vamos para o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1, diz assim: e vi outro anjo forte, João diz, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E diz mais adiante, no versículo de número 9: e fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. É o mesmo lá de Ezequiel. Portanto, o que Ezequiel tinha para dizer estava no livro, assim como o que o João tinha para dizer estava no mesmo livro. Você vai ver. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. O livro lá foi identificado pelo sabor, é doce como mel, e continua doce como mel. João está comendo na visão o mesmo livro que Ezequiel comeu. E diz aí: tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. O que é que tem de diferente aqui? O que é que acrescenta? É que lá em Ezequiel ele comeu e era doce como mel. E João diz a mesma coisa: na boca é doce como mel, mas quando ele desceu para o ventre, virou amargo. Por que que acrescenta-se mais alguma coisa? Mostrando, irmãos, que o cano está terminando. Ou seja, Ezequiel provou só o começo, mas aqui já está chegando no ventre, no amargo. O Apocalipse que traz as últimas coisas, os últimos flagelos.
Ele é a parte daquele livro que Ezequiel comeu, que é doce como mel. Mas ele termina com os flagelos, as pragas, as trombetas. Então, quando ele desce no ventre, é amargo. Ezequiel não estava vendo tudo de mal que ia acontecer. O livro na boca dele foi doce e ele ainda não sentiu o amargo no ventre que João aqui sentiu, porque o livro estava sendo terminado e os últimos flagelos estavam sendo relatados. É o mesmo livro. Existe um modelo da Bíblia, do livro, no céu. Por isso que eu creio que quando termina o Apocalipse, e João diz, quem acrescentar alguma coisa ao livro dessa profecia, ele não está falando meramente do livro do Apocalipse. Ele está falando desse livro, que contém todos os livros da Bíblia, e se conclui com o Apocalipse. Quem acrescentar alguma coisa ao livro em que essa profecia está, serão acrescentadas as pragas de que aqui se fala. Quem subtrair alguma coisa do livro, não é só do Apocalipse, não, do livro em que o Apocalipse está, será subtraída sua parte na árvore da vida. Mas talvez alguém ainda esteja dizendo, pastor, é muito boa essa interpretação, mas ainda não estou seguro. Então vamos caminhar mais com ela. Romanos, capítulo de número 9. Romanos, capítulo de número 9. Versículo de número 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Meus irmãos, onde é que a Escritura falou isso para Faraó? Quem falou foi Moisés. Não foi a Escritura que falou com Faraó, foi Moisés que falou com Faraó. Agora, depois, Moisés registrou isso na Escritura. Mas, anacronicamente, ele está dizendo que a Escritura que foi escrita depois dos fatos, ela falou a Faraó, porque a Escritura na mente de Deus sempre existiu. Porque, na verdade, Moisés, quando falava a Faraó o que Deus ordenava, ele estava falando de acordo com a Escritura celestial. A Escritura é antes da Escritura. A Escritura falou a Faraó, mas Faraó não tinha o registro. Ele tinha Moisés, que falou e depois registrou. Mas a ordem do homem é diferente da de Deus. Para Deus, a Escritura dele está pronta. Ele ordenou que Moisés falasse o que estava na Escritura dele. E depois Moisés escreveu na Escritura que fez. Pode ser que alguém ainda esteja com dúvida. Então vamos adiante. Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Daniel 10, a partir do verso 18. E aquele que tinha aparência de um homem, né, um ser aí angelical que apareceu para Daniel, Daniel 10, 18. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, que era um demônio. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra esses príncipes malignos aí, senão Miguel, o arcanjo, vosso príncipe. Mas note, ele está dizendo: eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade. Eu vou te declarar o que tu vai escrever, mas já está escrito. Tem uma Escritura da verdade que já existia.
Eu vou te declarar para tu dizeres e para tu colocar aí escrito o que está na escritura da verdade. Que escritura da verdade era essa? Que pré-existia ao que Daniel ia dizer, que dizia o que Daniel ia dizer, e que Daniel ainda nem tinha escrito. Então tem uma escritura da verdade modelo. A Bíblia, irmãos, está nas nossas mãos por um desígnio divino, não pela sorte, não pelo acaso, não por coincidências, não por estratégias da igreja romana para ter reunido livros que sobraram. Não, é um desígnio de Deus. Lá no livro do profeta Isaías, diz assim a Bíblia Sagrada, no capítulo 30, versículo 8, veja só: vai, pois, agora escreve isto numa tábua perante eles, e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Quando Deus inspira um livro da Bíblia, ninguém pode destruí-lo. É o que está dito aqui. Se Deus ordena a Isaías que escreva, e que aquilo ali é um livro inspirado por ele, não tem diabo que destrua, irmãos. O Império Romano procurou queimar manuscritos do Novo Testamento, destruí-los, extingui-los, mas Deus tem promessa. Eu vou reler de novo: vai, pois, agora escreve isto numa tábua perante eles, e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Quer exagero maior do que esse? Até o último dia, para sempre e perpetuamente. Nós temos uma passagem interessante da Bíblia em Jeremias 36, acompanhe comigo. Aqui Deus manda Jeremias escrever a profecia e ler perante o rei. Aí o rei picota o rolo todinho com a profecia. E aí, se acabou? Não. Veja só o que aconteceu. Jeremias 36, a partir do verso 2, vou ler o 2 primeiramente, vamos saltear alguns aqui. Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Registra aí o livro todinho. Versículo 5. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, porque ele dizia, e Baruque é quem escrevia, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm das suas cidades, as lerás. E vão ler lá diante do rei. Veja aí, versículo 21. Então enviou o rei a Jeude para que tomasse o rolo, para pegar o rolo, para destruir a escritura. E Jeude tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Acabou o rolo? Versículo 32. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Não tem diabo que destrua este livro, irmãos, porque ele não é fruto da engenhosidade humana para preservá-lo. Deus não deixa a sua palavra ao vento, Deus preserva a sua palavra. Nós vimos que a Bíblia foi escrita para ser memorial, para que o povo pudesse ter memória das palavras de Deus, exatamente porque a tradição oral não é confiável, ela se perde, é adulterada.
mas Deus ordenou que escrevesse para a memória, para preservar. Deus disse que o livro era testemunha contra o povo, porque estava lá publicizado, para todos saberem. A Escritura é regra de fé, lemos em Romanos 15:4, e nós vamos ver, irmãos, que à luz da Bíblia, a nossa fé deve ser sempre baseada nas Escrituras Sagradas. Vejamos aí no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Versículos 39 e 40. Diz assim a palavra de Deus: examinais as Escrituras, Jesus fala, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus, portanto, diz que as Escrituras são suficientes para esclarecer o assunto da vida eterna. Ele diz que as Escrituras são suficientes para revelá-lo. E por isso ele reprova aquelas pessoas: mas vocês não querem vir a mim. Vocês têm o suficiente. As Escrituras tratam da vida eterna e testificam de mim. Aqui mais adiante, em João, capítulo 5 ainda, versículos 46 e 47, veja o que Jesus diz: porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus, portanto, mostra mais uma vez aqui que a pessoa deve ir a ele, crer nele através das Escrituras. Ela vai se inteirar sobre a vida eterna e sobre quem ele é através das Escrituras. A pessoa que crê nas Escrituras vai crer nele. As Escrituras são suficientes para levar-nos à fé. Veja o que está dito por João, agora para o Novo Testamento. Porque Jesus ali estava falando aos judeus do Velho, já escrito. Mas veja o próprio João que relatou isso agora que nós lemos, que Jesus falou. O que ele diz sobre o Novo Testamento, o que ele diz sobre o próprio Evangelho que escreveu. João 20, versículos de números 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É verdade, João disse, Jesus fez muitas outras coisas que não ganharam registro, mas elas não são necessárias para a nossa salvação ou nossa fé. São milagres que são semelhantes àqueles que foram narrados, que foram selecionados por João e pelos outros evangelistas para nós conhecermos. Não teria sentido ele ficar multiplicando cura de cegos, se ele já relatou cura de cegos o suficiente para a gente saber que Jesus cura o cego. Mas note, ele não está dizendo aqui que tem coisas que Jesus disse que não estão aqui. Ele está dizendo que tem coisas que Jesus fez. O doutor Aníbal Pereira dos Reis salienta isso com muita perspicácia. O ex-padre, convertido ao Evangelho, ele diz, olha, aqui está dizendo que Jesus fez muitas outras coisas, não que disse. Não se trata de doutrina, se trata de relato dos feitos de Jesus. Obviamente nós não temos todos na Bíblia, como num relato sobre a vida de Davi, nós não temos uma agenda sobre o que Davi fez segundo após segundo. Nós temos os fatos que são necessários para o objetivo. O que interessa é o versículo 31, estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João está dizendo, ele fez muitas outras coisas, mas o que nós escrevemos é suficiente, é bastante para vocês saberem em quem crer e o que vocês vão ter se vocês crerem. Estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Repare, é o mesmo argumento de Jesus com os fariseus. Jesus ali falando com os judeus, ele diz, examine as Escrituras, julguem
julgam vocês ter nelas a vida eterna, elas testificam de mim. Se vocês creem em Moisés, vão vir para mim. Ou seja, o modo de chegar a Jesus com fé é pela Escritura. João aqui está dizendo também, o que foi escrito para levar vocês à fé em Jesus. É isso que nós sustentamos, que a Bíblia é a única regra que deve orientar a nossa fé. Será, irmãos, que depois que João escreveu esse livro, ninguém sabia que o livro era inspirado? Aí passaram-se séculos, e lá na frente a igreja romana fez um concílio e disse, João é inspirado, pode botar na Bíblia. Será que isso é verdade? João, quando escreveu, sabia que estava sendo inspirado, e ele sabia que os crentes que estavam lendo esse livro, sabiam que ele estava sendo inspirado. Olha o que diz aí, João 21, versículo de número 4. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos, eu e você, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João, portanto, sabia que estava sendo inspirado por Deus. É o João 21, 24. E ele sabia que os seus leitores sabiam que o que ele estava dizendo era a palavra de Deus. Leitores naquela época, irmãos, precisou de igreja católica, de concílio, para dizer ao povo de Deus que este livro era inspirado por Deus. Não, eles sabiam. E o seu testemunho, nós sabemos, é verdadeiro. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz ainda em outras passagens que vamos examinar. Lá, na carta de Paulo a Timóteo, vamos ler, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. 2 Timóteo 3, verso 15. E que desde a tua meninice, ele está dizendo a Timóteo, sabes as sagradas letras, era o Antigo Testamento, notadamente, que ele estava falando, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Note, as Escrituras nos fazem sábios para a salvação pela fé. Mais uma vez, é a ideia de que as Escrituras nos conduzem até a fé. As Escrituras nos fazem saber sobre a vida eterna, são suficientes para conduzir o homem, a mulher, a Cristo para a sua salvação. Desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Eu não tenho dúvidas de que aqui no versículo de número 15 é o Velho Testamento, pois fala que Timóteo sabia delas desde a meninice. E na meninice, obviamente, de Timóteo, ele não tinha tido o Novo Testamento. Mas no versículo 16, quando diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada, não está falando só do Velho Testamento. Está falando do Velho e do Novo. Nós vamos concluir isso se a gente ler o 14. Vamos começar do 14. Olha aí. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. O que era isso que ele aprendeu e de que foi inteirado? O conteúdo do Novo Testamento, que ele aprendeu nas cartas de Paulo, que ele aprendeu nas pregações dos discípulos que vieram a ganhar registro. É como se no verso 14 ele estivesse falando do Novo Testamento. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aí ele fala, tu aprendeste agora adulto, o que é o Novo Testamento. Mas desde a tua meninice, o versículo 15, aí que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, o Velho Testamento, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Esse toda se refere ao que é dito no verso 15 e 14. Primeiro ele diz, Timóteo foi inteirado de tudo. E o Velho Testamento já sabia desde a meninice. Pois bem, tudo isso
Toda a Escritura é divinamente inspirada. Mas vamos confirmar isso, irmãos. Vamos confirmar. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última das epístolas de Paulo. E tem gente que acredita que ela foi a última epístola da Bíblia. Depois dela, só o Apocalipse. Então é exatamente quando Paulo está terminando todas as suas cartas, que ele está dizendo: guarda tudo de que foste inteirado. Com certeza, Timóteo sabia tudo que Paulo escreveu em todas as suas cartas. Então permanece naquilo que foste inteirado. E nessa última carta de Paulo, ele está dizendo que o que ele passou a Timóteo, bem como o que Timóteo já sabia desde a início do Velho Testamento, tudo isso é a Escritura, é toda a Escritura que é divinamente inspirada. Estão inseguros ainda? Vamos lá para a primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículos 17 e 18. Olha o que Paulo diz para Timóteo: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. São dois versículos citados da Escritura para reforçar o que Paulo está dizendo. O primeiro deles, não ligarás a boca ao boi que debulha, está lá em Deuteronômio. E o segundo, digno é o obreiro de seu salário, está onde? Em nenhum lugar do Velho Testamento, está nos Evangelhos. É Jesus que diz aos discípulos: digno é o obreiro do seu salário. Então, nesse tempo, os evangelhos já estavam escritos. Provavelmente está a se citar o de Lucas, que era companheiro de Paulo, que acompanhou Paulo em viagens. Timóteo já conhecia os evangelhos já eram lidos como escritura. Não tinha igreja católica lá para dizer: esse evangelho é, esse aqui não é. Não, os evangelhos já eram reconhecidos como escritura. Então, quando Paulo está falando na segunda carta a Timóteo, os evangelhos já tinham sido escritos. Os evangelhos já eram aceitos como escritura. E aqui na segunda carta a Timóteo, Paulo está escrevendo a última carta dele. Aí ele diz: Timóteo, fica com tudo que eu te inteirei, o Novo Testamento. E desde a tua meninice tu sabe do Velho. E juntando tudo, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, a regra de fé e prática. 2 Timóteo 3,16, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, que é perfeito, acabado, tenha tudo o que precisa, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tudo que nós precisamos está na Bíblia, irmãos. Toda a Escritura, Velho e Novo Testamento, são inspirados. E essa Escritura é proveitosa para corrigir, para repreender, para orientar, para que o homem de Deus seja perfeito, acabado. Tudo que eu preciso para ter a perfeição está na Bíblia. E para que eu seja perfeitamente instruído, eu tenha tudo, toda a instrução necessária para toda boa obra. A Bíblia, portanto, é a nossa única regra de fé e prática. Essa passagem, vocês notam, né? Ela derrapa do Novo para o Velho Testamento e depois chega à conclusão de toda a Escritura, né? Paulo fala de tudo que ele foi inteirado, incluía os evangelhos já escritos, que ele citou na primeira carta para Timóteo, incluía as cartas de Paulo, que aqui estavam sendo terminadas, e ele está dizendo que toda a Escritura é inspirada. Ele vai do que está falando do Novo Testamento para o Velho e concluindo que é toda a Escritura, mostrando que há uma relação do Novo com o Velho, que tudo tem o mesmo status, a mesma posição de revelação e de Escritura. Quando a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é óbvio, pelo que nós estamos lendo aqui, que a palavra de Deus lá é a palavra escrita. Veja como a nossa fé é regida pela palavra escrita. Primeira epístola de João diz o seguinte aí na primeira epístola de João, capítulo de número 5, verso 13.
Estas coisas, note, vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Para que a Bíblia é escrita? Para que o Novo Testamento é escrito? A mesma coisa que João diz no seu Evangelho. Ela é escrita para nós sabermos quem é que tem vida eterna de fato, para nós podermos crer no nome do Filho de Deus. Ela é a regra de fé, escrita para isso. Mas como eu disse, Paulo vai deslizando lá do novo para o velho, fala de um e de outro como estivesse no mesmo status. Pedro faz a mesma coisa. Veja aí o que Pedro diz. Lá, na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1. Verso 16. Diz assim: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro aqui está dizendo que os evangelhos são confiáveis. Meus irmãos, os evangelhos foram escritos por apóstolos ou pessoas mentoreadas pelos apóstolos. Lucas não era apóstolo, mas ele escreveu o evangelho dizendo logo no começo que ele pesquisou ouvindo as testemunhas oculares dos eventos. E Lucas estava sob a mentoria de Paulo. O que ele escreveu era o que Pedro, o que os apóstolos contaram para eles. Marcos não era apóstolo, mas Marcos esteve com Paulo e Marcos esteve com Pedro. E acredita-se que foi sob a supervisão de Pedro que Marcos escreveu o seu evangelho. Quando Pedro está falando aqui no verso 16, note, ele não está mencionando apenas uma coisa falada, mas uma coisa escrita, porque ele está falando de uma composição literária. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira vinda, né? Seguindo fábulas astuciosamente compostas. Nós não criamos um enredo, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele está falando do registro que já estava feito dos evangelhos do Novo Testamento. E aí ele segue, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Até aqui Pedro está falando do Novo Testamento, dos Evangelhos, do relato. Olha como ele emenda com o velho. E temos muito firme, coloca no mesmo nível, a palavra dos profetas. Ou seja, o nosso não foi astuciosamente criado por fábulas. Nós vimos, nós ouvimos, nós estávamos lá, foi Deus que nos falou. E aí ele vai para o Antigo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Agora vai tudo junto. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, os do Novo e do Velho Testamento, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer ter certeza de que Pedro considerava o Novo Testamento como Escritura? 2 de Pedro, capítulo 3. Versículos 15 e 16, Pedro vai se referir às cartas de Paulo, chamando-as de Escritura. 2 de Pedro 3, 15 e 16, diz assim: e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição.
Pedro está dizendo que os indoutos inconstantes torcem as cartas de Paulo, como fazem com as outras escrituras. Então as cartas de Paulo são escrituras. Não precisou de concílio para se saber que as cartas de Paulo eram escrituras, não, elas já eram reconhecidas como escrituras aqui. Quando Pedro diz que a escritura veio de homens inspirados pelo Espírito Santo, ele está com Paulo na mente, está com ele próprio na mente. É o que nós estamos vendo. Nós percebemos que as cartas, irmãos, que Paulo escrevia, os discípulos escreviam, vinham revestidas de autoridade, assim como João disse, o que eu disse é verdade. Paulo dizia, fiel a esta palavra, digna de toda aceitação. Veja o que a Bíblia Sagrada diz, lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículos 14 e 15. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Paulo, portanto, diz que se alguém não se conformar a esta carta, deve ser disciplinado. A carta já era estabelecida com autoridade, porque descumpri-la importava em disciplina. Veja o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14. Versículo de número 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E Paulo ainda se mostra bem duro com quem não quer aceitar que é a palavra de Deus, ao versículo 38. Mas se alguém ignorar isso, que ignore. Mas se você é profeta ou espiritual, você vai reconhecer que o que nós estamos escrevendo aqui é mandamento do Senhor. Uma coisa interessante, irmãos, as cartas de Paulo eram lidas no culto. Lá na sinagoga, o que é que eles liam? Os profetas, a lei. No templo, o sacerdote lia o quê? O livro da lei, a escritura do Velho Testamento. As comunidades cristãs naquele tempo, além de ler no culto público o Velho Testamento, elas liam as cartas dos apóstolos e ainda trocavam cartas entre si. Manda aqui a de Paulo que eu te mando a de Pedro. Veja o que a Bíblia diz lá em Colossenses. Colossenses, capítulo de número 4. Colossenses 4, versículo de número 16. E quando esta epístola, que era de Paulo aos Colossenses, tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Note, as cartas eram trocadas. Os católicos gostam desse texto porque eles dizem, está vendo? Tem uma carta perdida de Paulo. Paulo não escreveu carta a Laodiceia não, mas aqui está falando de uma carta de Laodiceia para vir para o pessoal de Colossos e o de Colossos ir para Laodiceia. Mas, meus amados irmãos, é interessante que houve uma tentativa até de se inventar uma carta de Paulo a Laodiceia. Houve um documento falso, que até a Igreja Católica reconhece que foi falso. No Concílio de Nicéia, viu-se que era um documento daquela época que alguém tinha forjado para tentar dizer que era a carta de Paulo a Laodiceia. Mas o texto aqui não está falando que Paulo mandou alguma carta a Laodiceia. O que tem que vir não é a carta de Laodiceia, é a que vem de Laodiceia. Veja o versículo 16 de novo. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, ou seja, era uma que já estava circulando e passou por Laodiceia, a que veio de lá. Não é que foi uma carta de Paulo para eles, era uma carta que vinha de lá, porque havia rotatividade. Lede a vós também. Os estudiosos da Bíblia acreditam que era a carta de Paulo a Éfeso, porque Éfeso era perto de Laodiceia. Lembram lá das cartas de João, as igrejas da Ásia Menor? Laodiceia, Filadélfia, Éfeso, era tudo pertinho.
Então, provavelmente, Paulo escreveu a carta a Éfeso, querendo que lá de Éfeso fosse levada toda a Ásia Menor. E a carta de Paulo chegou em Laodiceia, e ele está dizendo aqui, olha, a de vocês aqui de Colossenses, manda para Laodiceia. Quando Laodiceia mandar para alguém, já vai dizer que veio de Laodiceia, mas não era para Laodiceia, era de Colossos, que Paulo tinha escrito que estava mandando ir para lá, mas de lá já ia para outro canto. E ele está dizendo, e a que veio de lá, vocês leem. Portanto, nós vemos aqui que as cartas eram lidas, já, irmãos, no culto público. Os católicos também gostam de dizer que teve uma carta de Paulo aos Coríntios que se perdeu. Vamos lá, me aguentem que hoje a gente demora um pouquinho, mas vai aprender bastante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 9. Paulo diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Ele diz, está vendo? Tem outra carta. Já por carta. Então tinha uma outra, antes dessa primeira carta aqui aos Coríntios, porque essa aqui não é a segunda, é a primeira. Então teve uma antes. Porque ele diz, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Meus irmãos, vamos supor que Paulo tivesse escrito uma outra carta aos Coríntios, e daí? Poderia ser uma carta não inspirada, não que ela tivesse erros, mas que Deus não queria que ela fosse para nós, porque não iria traduzir nenhuma doutrina nova, nenhuma informação nova. Poderia muito bem Paulo ter escrito uma outra carta, sem ter o privilégio da inspiração sobrenatural, mas obviamente seguindo sua natural ortodoxia, e tratando de assuntos que já estavam em outras cartas, e Deus não quis inserir esta carta aqui. Poderia muito bem se explicar dessa maneira, mas eu vou mais forte. Não tinha carta além dessa aqui antes não, irmãos. Mas pastor, Paulo diz, já por carta vos tenho escrito. É na mesma carta. Se você ler os versículos anteriores, ele vai dizer um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele vai dizer para a gente se separar do fermento ruim. Aí na própria carta ele está falando do que ele estava acabando de dizer. Já por carta, nessa carta aqui mesmo, vos escrevi que não se associe. Aí alguém vai dizer, mas pastor, essa interpretação fica muito forçada, porque depois ele vai dizer no versículo 11, mas agora vos escrevi. Já parece uma coisa do passado e agora parece uma coisa do presente. Mas nós vamos ver que é o estilo de Paulo, irmãos. Paulo está dizendo, eu já falei há pouco aí, falando nisso, já falei e agora eu falo de novo. Quer ver como esse é o estilo de Paulo? Veja aí a carta aos Gálatas e você vai ver. Paulo costumava falar na mesma carta sobre o que ele já tinha dito dentro dela e repetir 2 vezes. Gálatas 1, versículo de número 8. Olha o que Paulo diz. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ó, a repetição agora. Assim como já vos dissemos, tinha acabado de dizer. Agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Está vendo o estilo de Paulo? Ele fala, ainda que um anjo venha do céu e anuncie outro evangelho, além desse, seja anátema. Como eu disse para vocês, tinha acabado de dizer. Não foi na outra carta não, eu tinha acabado de falar. Agora, é como quem quer enfatizar, agora eu estou dizendo de novo, estou dizendo 2 vezes. Agora, o agora aqui, não quer dizer que o antes é passado não, o antes ele tinha acabado, passado remoto não, era o que ele tinha acabado de falar, era o passado imediato. Assim como já vos dissemos agora, de novo, o de novo era o 8 de novo, o que está no versículo 8 de novo. Também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes,
seja anátema. Então não tem carta aos Coríntios antes da primeira carta aos Coríntios, não. A igreja romana vai também atrás do que está lá na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo de número 2. Segundo aos Tessalonicenses 2, verso de número 15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. A igreja romana que diz, está vendo, ele mandou guardar as tradições, e ele diz que tem duas tradições: a que está escrita e a que foi falada. Então tem a coisa oral, que não está escrita e que complementa. São duas tradições: a escrita, que é a escritura, e a que foi transmitida por palavra. Irmãos, antes de eu explicar esse versículo, eu vou me fazer de católico, para mostrar que ele não dá certo, porque o católico quer dizer também. Aqui Paulo não está falando que compartilhou uma tradição oral com bispos, ele está falando com a igreja. Ele está falando para aquela igreja toda, para o homem comum. Não é, eu escrevi para vocês isso e disse no ouvido lá dos bispos isso aqui. Não, guardem aquilo que eu escrevi e que eu falei para vocês. Segundo, Paulo não está mandando que essa igreja se responsabilize por transmitir essa tradição oral à geração seguinte. É para ela guardar o que ela ouviu. Diretamente. Não tem nenhuma preocupação de que essa tradição seja mantida por alguém em continuidade. Então, mesmo que fosse o que a igreja romana está dizendo, Paulo não estaria falando de maneira a confirmar a sua crença. Mas aqui é o seguinte, irmãos, Paulo não está falando que há uma tradição oral complementar. Paulo está dizendo que o que ele transmitiu para aquela igreja, transmitiu dos dois jeitos, escrevendo e falando. O que eu tenho para dizer está nas minhas epístolas, e eu tenho as minhas pregações para vocês. Guardem, são duas vezes a mesma coisa. É o que nós vimos na primeira pregação de domingo, que os irmãos podem consultar pelo YouTube. Lá é dito que Deus disse a Moisés: Moisés, fala essas palavras ao povo. Aí Moisés vai lá e fala tudo. Moisés agora escreve. Ou seja, o povo ouviu e vai ler. Depois, lá no livro de Josué, Josué faz uma cópia do livro da lei e lê para o povo. Ou seja, mesmo tendo o livro, ele lê. E Moisés falou antes de escrever o mesmo que escreveu. Então Paulo está dizendo o seguinte: vocês guardem o que foi ensinado a vocês de todo jeito. Está no escrito e está a gente falando. Não é que ele falou alguma coisa além do escrito. Ele falou a mesma coisa que escrevia, os mesmos assuntos. Quer ver, irmãos? Vamos ver como o Novo Testamento entende que uma informação só se preserva de maneira escrita. Eu citei textos do Velho Testamento, fala da lei ser escrita para a memória, fala da lei ser escrita para ser testemunha contra o povo, mas vamos ver agora no Novo Testamento, como no Novo Testamento se sustenta também que a informação só se preserva se for escrita. Lucas, Evangelho de Lucas. Vamos ver o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 1. A partir do versículo 1. Tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narrativa dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, os apóstolos. Portanto, ele escreve sob a autoridade apostólica. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas de que já estás informado. Tu já ouviste, Teófilo, mas para que tu saiba com certeza eu escrevi. Ou seja, para que tu saibas exatamente daquilo que tu ouviste.
O que é importante, eu escrevi. Tu já estás informado, mas eu escrevi para dar certeza. O conhecimento só é preservado, seguro, através da escrita. Vamos ver o que o próprio apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 1, olha o que Paulo diz. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, ou seja, as coisas que eu já falei com vocês. E é segurança para vós. Paulo diz, eu não me aborreço de escrever o que vocês já sabem, porque escrevendo vira segurança para vocês. Tendo registro, há segurança. Mais uma vez aqui também nós vemos, irmãos, que a Escritura precisa conter registro. Vamos ver um texto de João, que geralmente eu prego sobre ele, mas não interpreto com essa especificidade, que não nega a generalidade. Vamos ver lá em João, capítulo de número 14. João, capítulo de número 14. Aliás, capítulo de número 15, primeiramente. Entendam, irmãos, quando Jesus disse, eu vou ao céu e o Consolador virá, nós tomamos todas aquelas palavras de Jesus e aplicamos a todos nós hoje, né? O Espírito Santo nos guia à verdade. Mas ele nos guia à verdade como? Iluminando para a gente compreender a Bíblia. Quando ele disse que o Espírito Santo guiaria a verdade para os apóstolos, era para eles escreverem a Bíblia, para nós é para lermos. A promessa da vinda do Consolador se refere a toda a igreja, mas tem uma maneira específica de se referir, que é dirigida aos apóstolos. Porquanto, veja aí, João 15, 26, 27. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então ele está falando aqui de uma assessoria específica do Espírito Santo para os discípulos que estiveram com ele desde o princípio. Uma assessoria específica do Espírito Santo para os apóstolos. Essa assessoria, irmãos, é a que levou à escrita do Novo Testamento. Veja o que a Bíblia Sagrada diz em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Obviamente essa palavra tinha que ser dirigida aos apóstolos. Jesus estava dizendo, tudo que eu disse a vocês, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem. Preste atenção, aqui são as partes do Novo Testamento. Eu poderia dividir o Novo Testamento em 3 partes: memória, doutrina e profecia. Justino de Roma, que viveu no século II, chamava os 4 evangelhos de memória dos apóstolos. Jesus está dizendo, o Espírito Santo vai fazer vocês se lembrarem de tudo que eu disse, para eles escreverem, para eles orientarem Lucas e Marcos, que não eram apóstolos, que escreveram. Portanto, ele vos fará lembrar. Lucas diz, eu fui até eles, e eles me disseram, eu vi minuciosamente. O Espírito Santo lembrou para gerar, irmãos, os 4 evangelhos. Por que que diz aqui, lembrou o que eu tiver dito e não lembrou o que eu fiz? É porque não daria certo a frase, porque João diz que teve coisas que Jesus fez que não foram registradas. Mas aqui é que está a questão, tudo que ele disse foi. É o que diz o Aníbal. A doutrina está toda aqui, tudo o que ele disse, note que ele fala tudo. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, nem tudo que Jesus Cristo fez realmente está na Bíblia. Só o essencial para nós sabermos. Mas os discípulos, eles cuidaram pelo Espírito Santo de registrar tudo que Jesus disse e a grande parte do que Jesus fez. Por isso que eles diziam assim, quando eles eram perseguidos, lá em Atos, e lhes era ordenado que não falassem no nome de Jesus, eles diziam, nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido.
O Espírito Santo lembrava o que eles haviam visto, lembrava o que eles haviam ouvido. Isso nos legou os evangelhos. O último, irmãos, dos 4 evangelhos foi o de João. Quando João diz, estas coisas foram escritas para que creais, ele não está falando só em nome do seu evangelho, porque aquele era o último. Ele está falando em nome de todos. Tudo que foi escrito nos evangelhos foi escrito para que creais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, note essas 2 observações. Aqui diz, vos fará lembrar tudo. Então, o Novo Testamento tem tudo. Os evangelhos contêm o que foi recordado pelo Espírito Santo aos discípulos. João encerra, digamos assim, a memória dos apóstolos, dizendo, estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A outra coisa que o Espírito Santo faz, ele vos ensinará todas as coisas. É a doutrina. É o que está nas epístolas, maximamente nas epístolas de Paulo. Talvez alguém diga assim para mim, pastor, tem uma zona aí que foi descoberta. Os evangelhos é a memória, as epístolas, doutrina. E o livro de Atos? O livro de Atos, irmãos, foi necessário para que nós soubéssemos quem era Paulo, porque Paulo foi um apóstolo escolhido como um abortivo. Ele não era um que estava desde o princípio, mas substituiu um traidor que estava desde o princípio, para que nós pudéssemos saber da autoridade de Paulo. É-nos contado no livro de Atos que Jesus apareceu a ele, que Jesus falou a ele o que disse aos outros apóstolos. Então, nesse aspecto, o livro de Atos se torna uma extensão dos 4 evangelhos para uma história que foi escrita a posteriori, mas tem tudo a ver com a anterior, porque ele é um apóstolo, um órgão da revelação, e Jesus apareceu a ele pessoalmente, como apareceu aos outros discípulos. Então, aqui o Espírito Santo ensinará todas as coisas, não são algumas não, todas as coisas. Paulo é a principal figura no estabelecimento da doutrina, quem mais epístola escreveu, a última foi 2 Timóteo, e ele conclui dizendo, toda a escritura é inspirada, para que o homem de Deus seja perfeito. Ele está lá concluindo que o trabalho dele foi bom e perfeitamente preparada para toda boa obra. É interessante que na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 25, Paulo diz, eu fui constituído ministro para cumprir a palavra de Deus. O que é cumprir? Acabar. Eu fui constituído para ser um instrumento entre os apóstolos, para dar acabamento à palavra de Deus. Mas aí diz o seguinte, a Bíblia, em João 16 agora, versículo de número 13, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É a terceira parte da Bíblia, do Novo Testamento, memória, doutrina e profecia. O apóstolo Paulo falou muito sobre o final dos tempos, mas a conclusão vem por João, lá no Apocalipse. Ali encerra-se o anúncio das coisas que hão de vir. Por isso que João também termina com linguagem conclusiva. Quem tirar daqui será tirado da sua parte, quem acrescentar será acrescentado da sua parte. É como quem diz, as coisas que hão de vir terminaram aqui, de ser relatadas, de ser mencionadas. A igreja romana não percebe isso, irmãos, mas a divisão do Velho Testamento é análoga à do Novo. Como é que se divide o Velho Testamento? Lei, profetas e outros livros. Que Jesus colocou esses outros livros aí metonimicamente pelo livro de Salmos. Ele apareceu ressuscitado e disse, é necessário que se cumpra de mim tudo o que está escrito na lei, nos Salmos e nos profetas. Então tem a lei, os profetas e os outros livros. No Novo Testamento nós temos uma divisão tripartite também. Nós temos memória, nós temos doutrina e nós temos profecia. O anúncio das coisas que hão de vir completamente definidas. A igreja romana costuma dizer, Jesus não mandou escrever nada, não escreveu nada e não mandou escrever nada. É porque ela não crê no Apocalipse então.
Porque lá no Apocalipse, Jesus aparece a João e manda escrever várias vezes. Eu vou ler só uma. São vários versículos que João escreve. Escreve. Se Jesus queria que escrevesse, meus irmãos, é porque sabe que escrito o registro se preserva. Apocalipse 1, versículo de número 19, Jesus fala a João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. João escreveu sabendo que estava inspirado por Deus, sabia. Ele enviou o Apocalipse para 7 igrejas, elas sabiam que ele estava inspirado por Deus, sabia, porque ele dizia: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito, não é o apóstolo João não, o que o Espírito diz às igrejas. Uma parte da Bíblia, estamos terminando, que eu gosto muito porque mostra que o cânon do Novo Testamento realmente foi completado, está na primeira epístola de João, capítulo 1. Eu vou citar esse texto antes de analisar a última argumentação do romanismo que eu tinha para falar. Primeira epístola universal de João, capítulo 1, a partir do verso de número 1. Diz assim: o que era desde o princípio, João está dizendo, o que ouvimos, que é Jesus, né? O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós, que é Jesus, e vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Eu vou parar aqui para continuar já já. Observe, essa epístola de João não é endereçada a um crente, não é endereçada nem a uma igreja em particular, é uma epístola universal, dirigida a todo e qualquer crente. João aqui fala com autoridade apostólica, ele não fala na primeira pessoa do singular, eu, ele fala nós. Ele está falando em nome dos apóstolos, como porta-voz dos apóstolos. Note o que ele diz no verso 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, ou seja, nós apóstolos ouvimos de Jesus, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado. Ele fala em nome dos apóstolos, ele fala no plural. No verso 3 ele diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Ou seja, o que a gente viu, a gente pregou. Não tem nada que a gente soubesse, que a gente viu e ouviu, que vocês não saibam. A gente anunciou o que nós vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que vocês tenham comunhão conosco, para que vocês saibam tudo que a gente sabe. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Agora olha o verso 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. O que nós vimos e ouvimos, tudo nós anunciamos para vocês. E o que anunciamos para vocês, nós escrevemos, para que a alegria de vocês seja completa. Então, primeiro ele diz, vimos e ouvimos. Depois ele diz, anunciamos tudo o que vimos e ouvimos, para vocês terem comunhão conosco. E o que vimos e ouvimos e anunciamos, escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Agora a igreja romana tem um argumento contra isso aqui, comparando outro texto de João. Vamos examinar, é a última coisa que temos para falar. Segunda epístola de João. Segunda epístola de João, só tem um capítulo, versículo de número 12. Diz assim João: tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. A igreja romana diz, está vendo? João aqui está dizendo que ele não escreveu tudo, não queria escrever tudo com papel e tinta, queria esperar para ter com a pessoa, falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. A primeira coisa que eu peço que os irmãos observem é que lá ele fala vosso gozo e aqui nosso gozo. Lá é uma epístola universal a toda a igreja. Lá João fala em nome dos apóstolos, nós vimos, nós presenciamos.
E João sabe, nós já temos alegria, a gente viu e tal, não precisa ter alegria não, vocês é que precisam ter. Nós escrevemos sobre o que anunciamos, o que vimos e ouvimos, para que o vosso gozo se cumpra. Aqui você nota que já não é o vosso, o nosso. Meus irmãos, esta carta de João não foi uma carta nem universal, nem à igreja. Foi uma carta a uma senhora. Ele não escreveu como um apóstolo, nós vimos, nós ouvimos, ele escreveu como um pastor, como um presbítero. Olha aí o versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas todos os que têm conhecido a verdade. É uma carta de um pastor para uma senhora. Aqui no verso 12, quando ele diz, tenho muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, não era doutrina, era coisas relacionadas à comunhão dele com essa senhora. Por isso que ele diz, para que o nosso gozo se cumpra, porque vai ser bom para mim também, conversar com vocês, com você. Ele está falando com uma senhora que percebemos, ele tem muita atenção e carinho por ela. E ele está dizendo que tem coisas que não é para caneta e papel, tem coisa que é para ele conversar com ela, como um amigo. Aí diz assim, ó, versículo 12, tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face. Tem algumas traduções que dizem boca a boca, eu pesquisei para saber qual era a certa. A certa é boca a boca. Ele não está falando de algo que ele vai falar e vai ouvir, ele está querendo dizer que quer dialogar com ela. Tem coisa que eu quero falar boca a boca, eu falo com você e você fala comigo. Ele não está falando de uma tradição oral doutrinária, ele está falando que tem coisas que ele não quer colocar numa carta, porque são coisas de amizade, ele quer conversar com ela boca a boca, eu vou falar com você e você vai falar comigo. A palavra é boca a boca. Não tem nada a ver com doutrina. Aí porque ele diz, para que o nosso gozo, não é o gozo dos apóstolos, não é o gozo da igreja, o gozo de dois amigos, se cumpra. Eu quero me encontrar com você para a gente conversar. Não é para ele transmitir doutrina, não. É para ele falar e ouvir, conversar com a pessoa. Portanto, isso aqui não nega em nada o que nós acabamos de ler na primeira epístola de João. Só a Escritura, irmãos. Só a Escritura. Não tem papa, não tem concílio, não tem tradição oral, não tem autoridade de homem. O que tem é aquela coisa que Jesus falou e o diabo teve que correr. Está escrito. Está escrito. Qualquer dúvida se resolve assim, não leste nas Escrituras, era como Jesus resolvia. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, eu disse que ia acabar, mas vou ler esse ainda, me veio aqui a cabeça, só esse versículo, 1 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 6, veja o que Paulo diz, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós, nele em Apolo, aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Paulo deixa claro que quando alguém vai além do que está escrito é porque quer se ensoberbecer, quer dizer, você só conhece o que está escrito, pois eu tenho outra informação aqui. Ele quer ter alguma coisa que o outro não tem. Paulo diz, não se ensoberbeçam, um em relação ao outro, indo além do que está escrito. Estamos todos nivelados sobre a mesma Escritura. Ninguém tem conhecimento privilegiado. Temos que ser como os bereanos, examinar as Escrituras e ver se as coisas são realmente assim. Vamos ficar de pé.